O tema dessa aula é porque muitos cristãos não são transformados pela palavra de Deus. A gente vai estudar isso. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 21. A gente vai usar um verso, só que tu vai ver o que eu vou te ensinar em cima só desse versículo, que eu vou conseguir extrair dentro desse versículo que Tiago nos ensina. Então tu já abre a tua Bíblia aí em Tiago 1, 21, e a gente vai começar a partir dele. Antes disso, eu quero fazer uma oração com vocês, bem rápido. Você vai ficar com esse texto aberto aí, mas eu vou ler um outro que eu quero explicar uma coisa para pegar um gancho para entrar nesse Tiago 1:21 aí, tá? Vamos orar rapidamente. Soberano Deus, Pai Santo, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite. Pai, eu te peço que o teu Espírito nos direcione. Eu te peço que me dê a capacidade, a iluminação, a sabedoria para que eu possa transmitir para a tua igreja, para o teu povo, para as pessoas que aqui estão, Pai, a tua palavra, que nós possamos compreender, Senhor, entender aquilo que vai ser ensinado, que teu Espírito possa trazer iluminação nos corações, nas mentes, fazendo com que a tua palavra penetre e frutifique, Senhor, na vida de cada um de nós. Nos dirige, nos guarda, nos livra, em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 4. Se você quiser anotar, como é um estudo, tu pode estar anotando aí, tá? Hebreus capítulo 4, eu vou começar aqui em Hebreus 4:12. O autor de Hebreus diz assim, ó, vou pegar minha Bíblia aqui, ó. Ah, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O autor de Hebreus ele está apresentando que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus ela é viva, é como se você for pegar no grego, koine, e pesquisar, eu não vou abrir isso aqui agora, mas se você for pegar e começar a analisar palavra por palavra, você vê que quando o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ele está dizendo que dentro da palavra existe um princípio ativador. Quando ela entra em contato conosco, ela é capaz de gerar vida nas áreas aonde que estão nas áreas em que estão mortas. Por exemplo, existem áreas na nossa vida, por exemplo, deixa eu conseguir dar um exemplo bem simples. Tem áreas na sua vida que você é insensível ao pecado. Por incrível que pareça, tem cristãos que são insensíveis à mentira, ao ódio, à vingança, à imoralidade sexual. Tem crentes que eles são insensíveis a isso. Eles praticam isso e não sentem. Porque essas são áreas na vida deles que ainda a palavra não vivificou, não trouxe vida. Quando ele entra em contato com a palavra, essa palavra penetra dentro dele e começa a ativar essas áreas, começa a trazer vida dentro dessas áreas que estavam em trevas. Por isso que é muito importante você gastar tempo lendo a Bíblia, ainda que você não entenda. Pastor, eu não entendo quando eu leio. Não importa. Continue lendo, leia a palavra. Conforme você vai lendo, ela vai penetrando dentro de você e ela começa a trazer vida. Ela começa a gerar vida dentro de você. Por isso que o autor de Hebreus diz, a palavra de Deus ela é viva. Ela não fica parada dentro de você. Ainda que você não sinta. Eu não estou sentindo nada, eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada. Continue lendo. Conforme o tempo passa e você vai lendo, ela começa a produzir. O problema dos crentes é que eles querem ler a Bíblia uma vez por semana. Aí eles querem que gere alguma coisa. Não vai gerar. Você precisa estar em contato contínuo com a palavra e ela vai entrando. Porque a palavra ela é como se fosse luz. Ela vai entrando e vai iluminando as áreas que estão em trevas. Ela começa a trazer vida. Por isso que ele diz, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela consegue resolver as questões da tua alma, os problemas dentro de ti. Beleza, eu não vou me aprofundar dentro disso, porque eu só quero trazer esse gancho para mim entrar em Tiago 1:21. Em Tiago 1:21 ele diz assim, ó, por isso, rejeitando toda a superfluidade e da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Em outras traduções, eu gosto da tradução Ferreira de Almeida, que é a da minha Bíblia aqui, ó. Tiago capítulo 1, verso 21. Ele diz: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu comecei apresentando Hebreus capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus ela gera vida. Tiago 1:21, ele está dando aqui o caminho para que a palavra consiga gerar alguma coisa. Eu disse para você, usando Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz.
São dois princípios ali que o autor de Hebreus está ensinando. Tiago está dizendo, ele está mostrando o caminho para que essa obra que a palavra faz, ela consiga ser executada. Por isso que ele diz, por isso que pelo que rejeitando, aqui é uma atitude, toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba que ele coloca o receber depois que ele diz que tu deve rejeitar toda a imundícia e acúmulo de malícia. Eu vou levar para vocês aqui, trazer para vocês, abrir para vocês o sentido no grego koineo, que significa isso aqui. A partir disso aqui, eu acho que vai abrir aí um entendimento na tua mente. Lembrando, o tema dessa aula é por que que muitos cristãos não são transformados pela palavra. Ao longo da minha caminhada, eu vejo muitos crentes dentro das igrejas que eles não são transformados. Eles estão ali ouvindo a palavra, ouvem pregações, eu acredito que você já deve ter se deparado com pessoas assim. Elas ouvem a pregação, né? Elas vão aos cultos, frequentam, mas não há uma transformação. E a transformação que há nelas é muito pouca, é muito rasa. E algumas pessoas acabam querendo desistir. Por que que eu não sou transformado? Por que que demora tanto? Esse estudo aqui vai abrir o teu olho para isso aí. Eu vou ler aqui o roteiro que eu fiz, o estudo, o esboço, para a gente conseguir entender isso aqui de maneira bem estruturada. A palavra rejeitando em grego é apotiteme. Essa primeira palavra aqui que a gente tem dentro do texto, pelo que rejeitando, essa palavra é apotiteme. Qual que é o significado, o sentido dentro dessa palavra? Ela significa tirar, ela dá o sentido de alguém que tira uma roupa suja, que lança fora algo indesejado, que remove deliberadamente algo que não serve mais. Alguém que abandona uma forma consciente e intencional. É abandonar algo, é abandonar algo consciente e intencional. A ideia dentro do que Tiago está dando aqui, quando ele fala pelo que rejeitando, é como se alguém tivesse com uma roupa suja e ele remove essa roupa e tira. Intencionalmente, ele vê que a roupa dele está suja e joga fora e tira, tá? Você vai conseguir entender daqui a pouco. A ideia não é apenas parar de fazer, mas despisse, descartar, deixar para trás algo que já foi identificado como incompatível com a nova vida. A atitude de rejeitar, descrita por Tiago, não se refere apenas à atitude externa, mas se refere à disposição do coração e o ato de rejeitar o pecado de maneira externa e interna. Muitas pessoas podem parar de pecar exteriormente, mas ainda podem desejar pecar em seu coração. Quando o Tiago está dizendo aqui, ó, pelo que rejeitando, precisa haver uma atitude tanto interna, do coração e externa. Ao longo da caminhada, tem muitos crentes que eles param com a imoralidade sexual, param com a pornografia, param com a ira, com a lascívia, pecados externos do corpo, mas eles não se livram do pecado de dentro do seu coração, de dentro da sua alma. Ainda há dentro do coração dele intenção. É isso aqui que tem muitos crentes que eles não se atentam para isso aí. Eu já me deparei com muitos crentes que têm esse problema. Ao longo da caminhada, eles falam assim, ó, já parei de pecar. Eu bebia, agora não bebo mais. Me prostituía, hoje não me prostituo mais. Eu era um adúltero, hoje não sou mais. Glória a Deus. Só que não é só isso. Eles estão muito preocupados com a parte externa, com aquilo que eles faziam diante da sociedade, que era visto. Mas eles não estão preocupados com a intenção do seu coração. E quando não há uma remoção tanto do que é externo quanto do que é interno, a palavra não consegue operar. Você está conseguindo entender? A palavra não consegue operar. Aí você vai ler Bíblia, você vai ao culto, você vai ouvir pregação, mas não vai ter mudança. Você vai passar 10, 15 anos dentro da igreja e não vai mudar nada. Porque você não removeu o obstáculo que impede a palavra de operar. Tá dando para entender? É esse o sentido que ele está dando. Agora eu quero mostrar aqui para você que Tiago ele destaca duas coisas que precisam ser abandonadas, tá? E aqui que está o ponto que eu acredito que é o ponto-chave para a gente entender esse versículo. Pelo que rejeitando toda a imundícia, ele vai falar duas coisas: acúmulo de malícia, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Imundícia e acúmulo de malícia. Eu peguei essas duas palavras e fui pesquisar o que que elas significam dentro do grego, no original. E aí você vai entender coisas práticas da sua vida que você tem que remover para que a palavra consiga operar. Aqui Tiago está apresentando duas coisas que impedem a fluidez da palavra: a água, vamos colocar assim, de correr corretamente e chegar ao seu curso. Duas coisas. Primeiro, ele fala imundícia. A palavra imundícia no grego, a pronúncia dela, não sei se está muito correta, é riparia.
Eu acho que que é essa a pronúncia, riparia. O sentido no grego dessa palavra é sujeira moral, impureza interna, algo contaminante, repulsível, aquilo que mancha a alma. Ela era usada no grego clássico para se referir a roupas sujas, sujeira grudada no corpo, impureza que precisava ser lavada. É algo que aderiu à pessoa, que grudou na pessoa. Percebe que a ideia que está sendo dada aqui, imundícia, é uma sujeira externa. Por isso que Tiago ele usa duas palavras: imundícia, acúmulo de malícia. A imundícia se refere a sujeiras externas. É, por isso que dá a ideia de uma roupa suja, que gruda em você. Vou te dar um exemplo bem simples. Já aconteceu contigo? Tu vai no shopping, tu ouve uma música ali. Aí tu sai do shopping, a música gruda na tua cabeça. Já aconteceu contigo isso aí? Quem já aconteceu isso aí? Aí tu tá andando no supermercado e toca aquela música sertaneja ou qualquer outra música. Gruda na tua cabeça e fica. É a ideia que Tiago tá dando. O nome disso é imundície. Ainda que você não tenha colocado a música para você ouvir, mas você ouviu. Você passou e você ouviu. Aí aquilo vai contigo. Aí tu fica brigando com aquilo para sair da tua mente. O nome disso é imundície, que gruda no teu corpo. É o sentido da palavra que Tiago tá se referindo aqui. Você tá conseguindo entender? Vamos lá. O que Tiago quer dizer com imundícia? Tiago se refere a pecados que poluem, que tornam a alma insensível, pesada e embotada espiritualmente. São pecados que não são apenas atitudes, mas condições internas toleradas, hábitos que sujam a consciência. Vou te dar alguns exemplos práticos de imundície. Vamos lá. Impureza sexual, pensamentos e fantasias. É algo que entra externo, só que ele pode afetar o teu pensamento. É tipo aquele pensamento que passa dentro da tua mente. É uma imundície. Entretenimento que alimenta pecado sem arrependimento. Por exemplo, tem aquele filme lá que tu gosta de assistir, e eu não sou aqui contra você assistir filme, não tô falando isso. Mas tem filme que tu vai assistir que lá insinua um adultério. Acho que você já deve ter visto filmes assim. Tem um filme lá que tu vai assistir, aí tem lá a mulher que brigou com o marido, aí ela quer separar, e ela encontrou outro cara, né, na trama, aí a pessoa que tá assistindo torce para que ela fique com outro cara, que não é o marido dela, que ela vá pra cama com o cara. Eu acredito que você já deve ter assistido o filme assim, né? Isso ele gera em você imundície. Perceba que são coisas pequenas, pequenininhas, que a gente muitas das vezes não dá atenção. Isso suja a nossa vida, suja a nossa alma. Práticas ocultas toleradas em segredo, contato contínuo com ambientes espirituais impuros. Lembra da música que eu te falei? Você está num local, você ouve aquela música. Não foi você que colocou aquilo, mas aquilo impregna em você, gruda em você. Isso se chama imundície, falta de arrependimento que endurece a consciência. O resultado disso, dessa imundícia na pessoa, a pessoa até ouve a palavra, mas não se deixa confrontar por ela. Vai se normalizando na vida da pessoa o pecado. Por isso que você tem. Isso aqui é uma estratégia que o diabo usa. Não sei se você já percebeu. Isso é uma estratégia que o diabo usa. Essa mesma estratégia a gente usa dentro do evangelho. Por exemplo, a gente canta a palavra. A gente canta ensinos bíblicos. A gente canta doutrinas, não é assim? Tem hinos que a gente canta, claro que não são todos, mas tem hinos que nos ensinam quando a gente ouve a palavra. Da mesma maneira, Satanás ele usa esse princípio. Tem música que canta o adultério. Tem música que canta o assassinato, tem música que canta a droga, a prostituição, né? Tem aquelas músicas que você ouve, o cara canta senta, senta, senta cantando a imoralidade. Isso é imundície. Aí quando você ouve aquilo, aquilo polui você, suja você. E se você não tomar cuidado com isso, olha o que eu vou te falar aqui agora. Se você não tomar cuidado com isso aí entra para os teus pensamentos, começa a produzir imagem, e se tu não bloquear isso, desce para os teus sentimentos e emoções. Para te quebrar isso é muito mais difícil. Porque já entra no campo das emoções, já afeta a tua alma. Agora perceba que tudo isso começou com uma coisa simples: uma música, um filme, um reels. Por isso que você tem que filtrar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Porque quando penetra em você, é a ideia da palavra que ele está usando, riparia, que é a palavra em grego. É algo que gruda em você, é uma roupa suja, gruda em você. Então você tem que estar esperto para remover isso aí. Se você não se atenta para isso e não remove, a palavra não, ela não faz efeito em você. Ela não consegue te transformar, ela não consegue mudar a tua alma, ela não consegue mudar a tua vida, porque existe algo que está impedindo o curso da palavra, tá? Vamos lá. Agora eu quero falar, eu vou avançar porque tem muita coisa para me conversar ainda aqui.
Segunda palavra que Tiago ele usa é malícia. A palavra em grego malícia é kakia, que significa maldade interior, disposição perversa do coração, intenção errada, atitude corrupta da alma. Não fala primeiro de atos, mas de motivação interna. Então, olha só o que Tiago ele está ensinando. Só nesse versículo. Vamos ler o verso. Pelo que rejeitando toda imundície, é algo que pode grudar em você, opera tanto no externo quanto no interno, mas é como se fosse uma sujeira que vem até você. Ela não é produzida por você, mas ela vem até você. Depois ele usa acúmulo de malícia. Aqui já é mais profundo. Esse acúmulo de malícia, Tiago está falando da intenção. Aqui vai envolver vontades, desejos, inclinações. Já vai partir de dentro do ser humano. Já não é só fora, trabalha dentro dele. Intenção do coração. Aqui, perceba que ele usa aqui ó, o termo acúmulo de malícia. Então isso significa, vamos aqui aplicar, tem muitos crentes que eles estão acumulando malícia dentro do seu coração, maldade contra o seu irmão. Vamos ser bem prático. O irmão falou algo contra ele, ele guarda. É acúmulo de malícia. O irmão foi lá e xingou ele, ele não gostou. Aí ele não perdoou, ele guardou, acumulou. Agora, quanto o cara passa um ano fazendo isso aí? Quantas pessoas que ele não odeia, quantas pessoas que ele não tem raiva, ele vai acumulando, vai acumulando. A palavra não vai conseguir operar nele. E a gente sabe, a gente que é de igreja, sabe que dentro da igreja tem treta, tem briga, tem discussão, tem irmão que não gosta do outro. Tem, é ser humano, a gente é ser humano, acontece isso dentro da igreja. Só que por conta dessas situações, quando a pessoa ela não tem uma maturidade e uma mentalidade, ela vai guardando aquilo, ela vai se enchendo daquilo. Aí chega um ponto que ela não consegue, a palavra ela não vai conseguir operar mais nela, porque ela tem ódio das pessoas, ela guardou, ela acumulou, é o que Tiago está falando, o acúmulo de malícia. Então, essa palavra, a malícia, não fala de atos apenas, mas de motivação interna. Aqui já é dentro do coração. Essa palavra também fala de prazer, é o prazer no mal, mesmo que disfarçado. O que Tiago quer dizer com malícia? Vamos aprofundar mais um pouco. Tiago fala de uma postura interior que resiste à verdade, à corrupção e à submissão. E ele ainda reforça acúmulo, que eu acabei de falar para você, é algo que transborda. Ou seja, não é um deslize ocasional, mas um coração alimentado por malícia. Acúmulo de malícia. Tá saindo algum som aí de música aí? O rapaz acabou de parar com o carro barulhento aqui. Acho que é Tá não. o microfone que tem aqui o supressor de ruído. Amém. Então não é um deslize ocasional, é um coração alimentado pela malícia. Então, acúmulo de malícia, malícia é intenção, parte do coração. Vamos lá alguns exemplos práticos a respeito de malícia. Pecados de intenção. Por exemplo, inveja disfarçada de zelo espiritual. Você já encontrou pessoas assim que têm inveja do outro? Porque o outro prega melhor, canta melhor, tem um carro, tem uma casa, tem uma esposa, tem filho, aí a pessoa tem inveja. Isso é malícia, porque é parte de dentro do coração dele. Competição dentro da igreja. Vamos aqui entrar dentro do âmbito de igreja. Competição. O outro quer cantar melhor do que o outro. O outro, quando está cantando, canta mal, o outro ri, tem um sentimento errado. Isso é malícia. Só que as pessoas não percebem. Os crentes não percebem isso. Eles acham que isso é normal. Aí ri do outro, quando o outro erra, se alegra. Quer ver? Eu vou chegar num ponto aqui, ó. Alegria secreta com a queda dos outros. Isso é malícia. Ei, tu soube do irmão, caiu em adultério. Ei, tu soube do irmão, bateu o carro dele. Ei, tu soube do irmão, o filho dele tá doente. E se alegra. Aí o cabo ainda diz que é crente. Não sei como. Porque ele tá se alegrando com o mal do outro. Jesus vai dizer: alegrai-vos com o que se alegram. Peraí, deu um negócio aqui no computador. Eu acho que eu não vou conseguir concluir aqui. Deu um negócio aqui no computador. Peraí, rapidinho. Se cair aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar pelo YouTube. Eu abro uma live e jogo aqui. Tá dando um negócio aqui no computador aqui. Vamos lá. Competição dentro da igreja, alegria secreta com a queda do outro. Críticas constantes com prazer de expor falhas. Você já se deparou com crentes que diz assim, ó, aquela lá é fofoqueira.
aquele lá é mentiroso, aquela lá é mentirosa. É aquela pessoa que ela enxerga, consegue enxergar o pecado no outro, mas não consegue enxergar o pecado em si mesmo. Você já viu pessoas assim? Isso parte de um sentimento errado dentro do coração. Malícia, críticas constantes, manipulação espiritual, usar a Bíblia para controlar. Dentro desse ponto, eu já poderia pegar um gancho e entrar para feitiçaria, que é um pecado que está acoplado. Por exemplo, o que que é a feitiçaria? Tem pessoas que pensam que é, feitiçaria é acender vela, é matar bode, é matar galinha. Pessoas pensam que feitiçaria é isso. Não. Feitiçaria não é só isso. Feitiçaria, a base da feitiçaria é o controle. Por que que uma pessoa mata um bode, mata uma cabra, uma galinha? Por que que ela faz isso? Porque ela quer controlar, ela quer mudar alguma situação, ela quer afetar alguém. A base da feitiçaria é o controle. Então, existe a feitiçaria tradicional que a gente conhece, né? É o feiticeiro, o bruxo, o macumbeiro que está lá fazendo. Essa é a feitiçaria tradicional. Mas existe a feitiçaria também dentro da igreja. Por incrível que pareça, tem. Sabe qual é a feitiçaria dentro da igreja? É o pastor que quer controlar o irmão. Ele usa a palavra para controlar o outro lá. Ou ele usa a sua autoridade para prender o outro, para controlar o outro, para segurar o outro. Isso é feitiçaria, sabia? Porque a base da feitiçaria é controle. E isso parte de uma intenção má dentro do coração da pessoa. Isso é malícia. Você tá conseguindo entender? Tá dando pra entender aí? Amém? Eu não tô ouvindo nada? Amém. 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 Estou escutando, estou prestando atenção. Tá muito bom. Estudo. Manipulação espiritual. Se cair aqui, ó, porque eu acho que eu não fiz o upgrade aqui no aplicativo, mas se cair aqui, aí eu vou passar pro YouTube, só pra vocês ficarem avisados, tá? Ok. Eu acho que tem mais 7 minutos só. É, tem 7 minutos de aula só. Aí eu passo lá pro YouTube. Ah, alegria secreta com que a dor, já falei, críticas constantes, manipulação, resistência orgulhosa à correção. Como pastor, eu já me deparei com muitas pessoas assim. Tu vai chamar a atenção dele pela palavra, ele não aceita. Ou ela não aceita a correção. Fica com raiva de ti, às vezes começa a falar mal de ti, não gosta quando tu prega. Eu tô falando com propriedade sobre isso. Isso parte de uma intenção do coração, porque a malícia, acúmulo de malícia também opera orgulho lá dentro. Pessoa orgulhosa, ela não quer ser chamada a atenção, tá? Então, resistência orgulhosa à correção. Ironia, cinismo e desprezo por autoridades espirituais. Aquelas pessoas que desprezam. Ah, o cara é pastor, mas de- ela pode até não demonstrar, mas dentro do coração, porque a malícia, ela opera tanto fora, claro, mas opera dentro, porque Tiago está aplicando a malícia como um sentimento que opera de dentro da pessoa, enquanto que a, a imundícia é fora, a malícia opera dentro do coração. Agora, isso aqui tu já sabe, né? Tu já deve ter passado por isso. Fofoca com aparência de pedido de oração. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O irmão chega contigo, irmão, tá sabendo do outro cara adultério, a gente tem que orar por ele. Vamos orar pelo irmão que caiu no adultério? Vamos orar pelo irmão que traiu a esposa? Vamos orar pelo irmão que, poxa, pegaram ele roubando? Vamos orar pelo irmão lá que aconteceu uma situação? Aí ele usa esse negócio de orar para falar mal do outro. Ele camufla a fofoca que ele tá fazendo com a desculpa de que tem que orar. Só que não. A pessoa que tá ouvindo até pode pensar, poxa, vamos orar, mas a intenção do coração da pessoa é o que tá levando em xeque aqui, que tá contando. Por isso que no dia do juízo, quando Jesus for julgar a igreja, ele vai julgar o teu coração, a intenção. Tem muitas pessoas que estão preocupadas apenas com as atitudes, né? O que que eu faço, o que que eu deixo de fazer. Bom, isso é importante. Mas no dia do juízo, o que vai ser levado em conta também é a intenção do teu coração. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Qual que era a intenção do teu coração quando tu subiu no púlpito para cantar? Qual era a tua intenção quando tu saiu para evangelizar na rua? Queria mostrar para a igreja que tu evangeliza ou tu estava preocupado com as almas lá no mundo? Tá vendo como é mais sério? É muito mais sério, não é só o que tu fez exteriormente. Qual era a tua intenção quando tu foi lá pro irmão e falou que tu precisava orar dele? Qual era a intenção? Tu queria ajudar ele ou tu tava só querendo uma oportunidade para falar mal do outro? Tá vendo como?
Isso é malícia, porque parte de uma intenção de dentro do coração. Isso é malícia. O resultado disso, a pessoa ela não escuta a palavra. Ela escuta a palavra, mas filtra segundo os seus próprios interesses. Porque Tiago, ele une essas duas coisas. Porque alguém pode, aqui a aplicação para a gente juntar e fechar esse ponto aqui, ó. Alguém pode viver limpo externamente, mas cheio de malícia interna. Ou não ter malícia contra ninguém, mas viver contaminado pela imundícia tolerada. Porque a santidade, a gente precisa entender, a santidade, ela não opera somente fora. A santidade completa, ela opera tanto fora, nas tuas atitudes, mas dentro do teu coração. Ela opera em duas, vamos colocar aqui, duas dimensões. Em dois campos de operação a santidade precisa operar. Como base, a gente pode usar Jesus, Mateus, acho que é capítulo 5, ou acho que é Mateus também capítulo 19. Jesus diz: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar, atentar para uma mulher com cobiça, com desejo impuro no seu coração, já adulterou com ela. Agora perceba, olha o que Jesus define adultério. Não é tu ir para a cama e deitar e fazer com a mulher ou com o homem. O adultério não é caracterizado mais pelo ato físico apenas. O pecado, ele é caracterizado pelo sentimento dentro do teu coração. Olha que negócio pesado, profundo. Agora, quanto de crente ele pensa assim, se eu olhar para a irmã e desejar, tá tudo certo, eu não fiz nada com ela. Se eu olhar para o irmão e desejar, tá tudo certo, eu não fiz nada com ele. Se eu olhar para o irmão e odiar ele, tá tudo certo, eu não fiz nada, eu não falei nada. Mas o teu coração tá odiando o irmão. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 1, vai dizer bem assim, que aquele que odeia o seu irmão até agora está em trevas. 1 João capítulo 1, acho que é capítulo 2, verso 9. 1 de João 2, 9, se não me falha a memória. Aquele que odeia o seu irmão até agora está em trevas. Perceba que ele está falando de sentimento, ele não está falando de prática. Está falando de sentimento. Porque a santidade, ela envolve não só o que está fora, mas o que está dentro. Por isso que tu pode andar com a blusa até aqui, com a saião no pé, mas o teu coração ser podre. O sentimento dentro do teu coração ser ruim e não ser santo. Mas também tu pode andar bonitinho fora, não ter nada, ao contrário, na verdade, não ter nenhum sentimento dentro do teu coração, mas por fora ter atitudes erradas. Atitudes que não partem de um sentimento errado, mas de imundícia que impregnou no teu corpo e tu não se atentou para limpar. Porque a santidade, eu torno a dizer, ela opera tanto fora quanto dentro. Santidade não é só não adulterar, é não adulterar e não desejar adulterar. A santidade não é só não matar, é não matar e não desejar matar. Você está entendendo? Então ela opera tanto fora quanto dentro. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Eu vou conectando com outros textos para você entender. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração. Se não guarda o coração, aí afeta o que está fora. Tem gente que guarda o que está fora, mas não guarda dentro. Você está conseguindo entender? Falta um minuto para acabar aqui. E aí eu vou encerrar para ir pro YouTube. Eu pensei que ia dar aqui nesse aplicativo. O que Tiago quer comunicar com essa palavra? Quem estava comigo vai entender. Tiago está falando com crentes, não com incrédulos. Logo, o problema não é conversão inicial, mas condição interior. Estou seguindo o esboço que eu fiz aqui, tá? Primeiro, um ato consciente e responsável. O verbo está na voz média que indica vocês mesmos devem se despir. Não é algo que Deus faz sozinho, nem algo automático. A cooperação humana no processo da santificação. Ou seja, lembra que eu falei que o significado da palavra, quando o Tiago fala aqui, no verso 21, pelo que rejeitando, a palavra rejeitando, no grego é apotiteme, que dá a ideia de alguém que tira uma roupa suja, que remove a roupa suja, né? Tira a roupa suja de si e lança fora. Essa é a ideia que é dessa palavra. Então, Tiago, quando ele fala sobre isso, ele está falando que os crentes precisam remover das suas vidas a imundícia. Então, é um ato consciente nosso. Só para voltar, para me encaixar o raciocínio, Tiago fala sobre imundície e acúmulo de malícia. A imundície, como eu dei como exemplo, são coisas muitas das vezes que se grudam a nós, coisas imundas, sujas. Se fala do ato externo. Quando ele fala de acúmulo de malícia, ele já fala de intenção do coração, tá? Então o Tiago ele está ensinando nesse verso 21 que a gente deve remover essas coisas. Porque enquanto essas coisas não forem removidas,
a palavra não pode operar. Depois eu vou entrar na parte da palavra, lá no finalzinho, tá? Segundo, algo que impede o crescimento da palavra. Tiago conecta diretamente o despojar-se com receber com mansidão a palavra implantada. Tiago 1:21, né? O sentido é, enquanto a imundícia e a malícia não forem removidas, a palavra até está implantada, mas não está frutificando plenamente. Essas coisas funcionam da seguinte maneira. A sujeira, ela sufoca a semente, o ruído impede a audição espiritual, estou dando exemplo, tá? A resistência interior impede com que a palavra cresça. Ou seja, quando ele fala receber com mansidão a palavra em voz enxertada, ele está falando para aquelas pessoas que já receberam a salvação. Essa palavra está sendo direcionada a pessoas que já são salvas, que já foram salvas, que já têm a salvação. E como elas já têm a salvação, Tiago está ensinando elas para que elas consigam avançar para a santificação, para o avanço. E como eu disse no início do estudo, quem me acompanhou, a palavra ela só consegue operar na vida de uma pessoa se for removida a imundície, se for retirado do caminho aquilo que está impedindo ela de frutificar, tá? Então, a imundície, a sujeira, ela funciona como algo que impede o crescimento da palavra. Tiago, quando ele fala sobre isso, ele quer ensinar que nós devemos ter um abandono radical e não superficial com relação à imundície e acúmulo de malícia, tá? Terceiro ponto. Quando Tiago ele usa apotiteme, ele está dizendo o seguinte: lancem fora como quem tira uma roupa contaminada tudo aquilo que polui o coração e cria resistência à palavra de Deus. Não é apenas uma mudança de comportamento externo, mas purificação interior, quebra de disposições erradas da alma, remoção de atitudes que alimentam o pecado. Então perceba o seguinte, como eu disse, vou recapitular. A santidade, ela não opera somente fora. Santidade, ela opera fora, mas opera dentro. A santidade, ela vem com atitudes externas, mas também vem com atitudes do coração. Como eu dei um exemplo para vocês que estavam lá comigo lá no Zoom, existem pessoas que elas não cometem adultério fisicamente, mas nos seus corações elas são adúlteras. Pessoas que não, vamos dizer assim, fazem o mal para o seu próximo, mas no seu coração maquinam a maldade. Por que eu estou usando como exemplo disso? A santidade, ela não pode se limitar apenas ao externo. Por exemplo, eu poderia ser um homem que não comete adultério. Graças a Deus, estou vivendo a minha vida. Mas e o meu coração? Como é que eu olho para uma mulher na rua? Será que eu a desejo e a cobiço ou não? Entende? É o que Tiago está falando. Essas coisas, se a gente não se atentar para isso aqui, você nunca vai crescer no evangelho. É o que ele está dizendo. Vocês precisam rejeitar a imundície e acúmulo de malícia. E depois receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba que é uma construção que Tiago está fazendo. Primeiro ele diz, pelo que rejeitando, apotiteme, palavra no grego, é como se alguém que tira uma roupa. Rejeitando a imundícia e a malícia. Imundícia fala do que é sujo fora. Malícia fala do coração, fala de atitudes internas do coração, externa e interna. Então Tiago está aplicando a santidade tanto fora quanto dentro do teu coração. Fora no teu corpo, nas suas atitudes, quanto dentro, no teu coração, na tua alma, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos. A intenção. Enquanto isso não for resolvido, a palavra ela não consegue operar. Ela não vai conseguir operar dentro da tua vida e fazer com que tu cresça. E esse aqui é o problema, de maneira bem resumida para quem chegou agora. Esse é o problema. Por que muitos crentes estão dentro da igreja e não conseguem crescer? Por causa disso. Eles não removem a sujeira do coração deles. Eles pensam assim, bom, eu aceitei a Jesus, vim para o evangelho, estou aqui dentro da igreja, tá tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito legal. Né? Eu já tenho Jesus, Jesus me perdoou os meus pecados, fui perdoado, tá tudo muito legal. Mas eles não percebem que eles precisam operar a santificação na vida deles, crescer na santificação, né? E essa santificação, essa operação dentro da vida deles, Deus não faz sozinho. Tem gente que pensa, Deus é soberano, então não tem que fazer nada. Quem te falou isso? Tem que haver uma interação
com o Espírito Santo. Eu preciso cooperar com ele. Se eu não cooperar com o Espírito Santo, eu não vou conseguir crescer. Essa aqui pode ser a resposta para muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas não entendem por que elas não crescem. Elas ouvem a palavra, ouvem a pregação, têm o ensino, mas não muda, cara. A vida continua do mesmo jeito. E eu digo isso com propriedade e com experiência pastoral para você. Eu digo isso com experiência pastoral. Quantas vezes eu já preguei ensinos profundos e as pessoas olham, escutam, me ouvem pregar, são pessoas que estão ouvindo a palavra constantemente. Mas tu olha para a vida dela e tu fica sem entender. Cara, como que essa pessoa não muda, meu amigo? O que eu tenho que fazer para essa pessoa mudar? A pessoa tá lá assistindo, vai ao culto, ouve, mas não muda, continua com as mesmas atitudes. Por quê? Porque ela acredita que aceitei a Jesus, tá tudo certo, tá tudo bonito, tá tudo legal, não precisa fazer mais nada. Mentira! A pessoa precisa ter uma disposição dentro dela para deixar a palavra penetrar. Quando uma pessoa vem para Jesus, eu vou te dar um exemplo. Ela precisou aceitar Jesus, ela precisou depositar sua fé em Jesus, não foi assim? Ninguém que veio pro evangelho aceitou a Jesus com uma arma na cabeça. Todo mundo teve uma decisão para escolher e querer Jesus, não é assim? Todo mundo aceitou. Agora, por que você acha que vai ser diferente no teu processo de santificação? Por que tu acha que tu vai crescer sem esforço, sem renúncia? Tem que ter a renúncia, tem que ter o esforço. Se não há o esforço, se você não se empenha nisso, tu vai passar 10, 15, 20, 30 anos continuando fofoqueiro, mentiroso, iracundo, um crente falso, que odeia os outros, que não perdoa. Aí entra ano e sai ano, continua do mesmo jeito. Por causa disso. Porque não há um empenho em deixar com que a palavra opere. Tá? Agora em Tiago 1:21, ele foca aqui na mansidão. Agora perceba, olha o que eu vou dizer para ti. E aí tu vai analisar, tem muitas pessoas que têm essas atitudes. Aqui eu tô te dando chaves e eu tô te mostrando por que muita gente não cresce dentro do evangelho. Por que quem é pastor, se tem algum pastor aí assistindo, por que tu bate tanta cabeça com tanta gente, querendo que a pessoa mude e a pessoa não muda? Querendo que a pessoa vença o pecado e ela não consegue vencer, continua do mesmo jeito. E aí tu fica até frustrado, fica pensando, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para essa pessoa mudar? Aí fica até pensando, será que eu tô pregando certo? A gente ensina e a pessoa continua do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, com a mesma inclinação, com a mesma maldade. Por quê? Tô te dando a chave. Vamos aqui tentar resumir isso aqui. Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, duas coisas precisam ser rejeitadas. Imundícia e acúmulo de malícia. O que é imundícia? Se refere ao pecado externo. Vamos aqui resumir. Pecado externo. Acúmulo de malícia, intenção do coração. Nós temos crentes que rejeitam o adultério, mas ainda são adúlteros no seu coração. Tem crentes que rejeitam a maldade externamente, mas maquinam contra o seu irmão no seu coração. Se a pessoa não remover esses obstáculos da vida dela, ela não vai crescer. Porque ele termina o verso dizendo: e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Enquanto tu não remove isso aqui, a palavra não vai operar. Ela pode até operar, mas em graus muito pequenos. Muito pequenos. Muito pequenos. E demora muito. Tu tem um crescimento muito vagaroso. Porque tu não está removendo o que está impedindo. É como o fluxo da água. Ela quer passar por um lugar, mas tem uma barreira. Quando tu não tirar aquela barreira dali, o fluxo forte da água não vai passar. Ela vai ficar passando pelo lado. Só que bem fraquinho. Bem fraquinho. E aí tu não vai conseguir crescer. Tá entendendo? Tiago vai dizer que a palavra ela também deve ser recebida com mansidão. É a condição que o teu coração deve estar para receber a palavra. Primeiro tu remove a malícia e o acúmulo de a imundícia e o acúmulo de malícia. Tu remove. Beleza. Só que não é só isso. Tu tem que receber a palavra com mansidão. A palavra grega para mansidão, eu acho que é praites. Acho que é assim que se pronuncia. O significado dela é o quê? No grego, o significado dessa palavra é força sob controle, domínio próprio interior,
A humildade ativa, disposição a se submeter à verdade, espírito ensinável, coração não defensivo. É a capacidade de receber correção sem resistência. Outro problema, por que muitas pessoas não conseguem crescer no evangelho? Porque quando a palavra chega até ela, ela se ofende. Eu digo isso porque eu já me ofendi muito. Alguém vai pregar contra o pecado. Ela está na prática daquele pecado. Aí o pastor fala. Aí o que ela fala? Quem é esse homem para falar do meu pecado? Quem é esse homem para falar isso de mim? Quem ele pensa que é? Eu não aceito isso. Oh, esse pastor só prega sobre pecado? Só quer falar do erro dos outros? Ele quer ser o santão, ele quer ser o bonzão, quer ser melhor do que os outros. Eu tô lhe falando com propriedade que eu já passei por isso. Pessoas falando de mim, dos meus ensinos. E até hoje falam ainda. Tô lhe dizendo, com propriedade eu tô te ensinando isso aqui. Essa pessoa ela não recebe a palavra com mansidão. A palavra não vai conseguir operar nela. Ela vai passar 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não vai mudar nada. Vai continuar a mesma pessoa. Aí depois ela fica pensando, poxa, por que eu não mudo? É porque a tua condição de coração para receber a palavra é uma condição má. Tu não alterou a condição do teu coração. Tu continua sendo uma pessoa iracunda, recebe a palavra e fica com raiva quando o pastor prega. Quando alguém vai lá e fala algum erro teu, que tu tá ferrando nisso aqui, ao invés de tu aceitar, não é verdade, eu tenho que mudar. Não, o que tu faz? Fica com raiva. Fica com raiva do irmão. Aí olha só. A pessoa fica com raiva, o que ela faz? Ela começa a procurar um erro naquela pessoa. Ela caça um erro. Vou achar um erro aqui que é pra me acusar ele também, porque ele tá falando de mim, eu vou falar dele também. É ou não é assim? É desse jeito. Tô lhe falando por experiência pastoral. É assim. O sentido específico que o Tiago emprega aqui o Tiago está tratando de como a palavra é recebida, não apenas ouvida. Primeiro, mansidão, como postura interior. A expressão receber com mansidão indica o quê? A ausência de defesa interior, a ausência de orgulho espiritual, a ausência de justificativas internas. Tem gente que recebe a palavra, quando a palavra chega até ela, que é uma palavra de confronto, porque palavra boa todo mundo quer. Deus vai te abençoar, você vai prosperar, Deus te ama, Jesus te ama, Ele está contigo, Ele vai te ajudar. Existem palavras assim? Sim, são muito boas. Só que ninguém cresce só com palavras doces. Ninguém cresce na palavra, ninguém cresce dentro do evangelho com palavras doces. Só o pastor só falando, você é lindo, você é linda, você é um docinho. Não, tem momentos que Deus ele vai fazer isso. Mas tem momentos que ele vai ter que te apertar. Ninguém cresce na bonança. A bonança ela tem um propósito na nossa vida. Mas tu só cresce, o período que tu mais cresce é quando Deus está te apertando, quando ele está te amassando. É ali que ele te molda. É ali que ele faz tu crescer. Aí quando as pessoas recebem uma palavra dura, o que ela faz? Ela fica com raiva. Às vezes ela até justifica dentro da mente dela. Isso é incrível, cara. A pessoa ela justifica. Ele tá falando isso porque ele ficou sabendo disso e disso da minha vida. Ela não aceita como uma palavra de correção para ela. Ela justifica. Fica se justificando, até para ela mesma. Eu menti porque eu precisava disso aqui. Não, eu fiz isso aqui porque eu precisava dessa outra coisa aqui. Eu agi dessa forma por causa dessa situação. Então ela nunca aceita que ela tá errada. Ela vai encontrar algum meio de ela conseguir justificar aquilo ali. Aí ela não recebe a palavra. Não recebe. Ela até sabe, aí a palavra tenta penetrar, mas não, quando eu digo penetrar, aquele ensino está sendo pregado. Porque Tiago vai dizer que a palavra já está implantada, então ele está falando com pessoas que já receberam o evangelho, já foram salvas. Já tem a salvação no seu espírito. A palavra já está ali. Só que essa palavra não consegue frutificar, crescer. Aí eu poderia entrar numa parábola de Jesus, Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear. Acho que você já deve ter lido isso. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou te ensinando. Eis que o semeador saiu a semear. Aí ele lançou uma parte, caiu entre espinhos, em pedregais, em terra batida. São 4 tipos de solos, né? E em boa terra. Os 3 primeiros solos, a semente não conseguiu frutificar. Entre espinhos foi sufocada. A terra batida não conseguiu penetrar. Em meio a pedregais ela não conseguiu uma terra funda. Mas teve uma que caiu em boa terra. E essa frutificou. Ali Jesus está falando de pessoas. A atitude, a disposição do coração da pessoa quando ela recebe a palavra. Então, tem pessoas que recebem a palavra de mau grado. Lembra quando Jesus fala, esse povo me ouve de mau grado. Eles fecharam os seus ouvidos, taparam os seus olhos, cerraram o seu coração. Eles não querem me ouvir. Porque a palavra de Jesus Cristo estava confrontando eles. Então, como estava confrontando, ficaram com raiva.
Por isso que queriam matar Jesus muitas das vezes, queriam apedrejar ele. E assim, isso ainda acontece no dia de hoje, a condição do coração da pessoa. Tá dando para entender aí? Então, a condição que eu devo estar para receber a palavra e a palavra fazer efeito em mim, mansidão. Para de ficar tentando justificar. Quando vinha algum confronto do teu pecado, para de ficar tentando justificar. Aceita a correção, é muito mais fácil. Assume o erro. Pare de ser orgulhoso, porque isso aí também é orgulho. Pare de ser orgulhoso. Pare de ser orgulhoso. Eu aceito, eu tô errado. Eu fui mentiroso. Eu fui fofoqueiro, é isso mesmo. Aceita, se arrepende, é muito melhor do que tu ficar tentando justificar, tentando provar tua inocência que não tem inocência nenhuma. É assim. Esse é o problema, porque as pessoas não conseguem crescer. Por quê? Porque são orgulhosas, soberbas. Agora tu vai falar isso na cara de alguém pra te ver, se o cara não vai querer te dar um soco. Tô te falando por experiência pastoral. Quem é pastor aqui no chat, fala isso, né? Assim, quando você confronta alguém, um cara pula lá no teto, fica com raiva de ti, fica com ódio de ti, porque a palavra confronta. Vai ter momento que a palavra vai te abraçar, você é lindo, Deus te ama e tal, tudo lindo. Mas tem momento que não, que a palavra vai te confrontar. Aí tem momento que ela vai te amassar, porque é assim que vem um crescimento. Então a atitude do meu coração tem que ser o quê? De mansidão. Segundo, ele faz aqui também um contraste com a malícia. Ele diz assim, a malícia é um coração resistente, a mansidão é um coração submisso. Por isso que ele fala, pelo que rejeitando toda a malícia. Esse é um estado errado do teu coração. Se tu tá com o coração desse jeito, tu não vai conseguir receber a palavra perfeitamente, ela não vai conseguir operar. Tá? Tiago está dizendo o seguinte, quem vive em malícia não consegue receber a palavra com mansidão. Não tem como. A mansidão é o oposto da dureza espiritual. Por exemplo, eu vou te dar aqui alguns exemplos de mansidão. Primeiro, ouvir a palavra dura sem se justificar. Aí você já pode começar a aplicar na sua vida. Como é que fica o teu coração quando você recebe uma palavra dura, que te chama atenção? O que tu faz? Tu fica com raiva? Tu se justifica? Tu aceita a correção sem atacar quem corrige? Tu reconhece o pecado sem ficar tentando racionalizar, encontrar um motivo. Ah, não, eu fiz isso por causa disso. Aconteceu isso aqui por causa disso aqui. Como é que é a tua condição? Você ajusta a sua vida quando a palavra te confronta? Então, exemplo de mansidão: ouvir a palavra dura sem se justificar, aceitar a correção sem atacar quem corrige, reconhecer o pecado sem racionalizar, ajustar a vida quando a palavra confronta, não filtrar a palavra para se proteger. Como é que é a tua condição? Esse aqui que eu tô te dando agora, dentro disso aqui, quem não pegou do início, mas eu acredito que com esse resumo que eu fiz vai dar para você entender melhor. Vai dar para você pegar a ideia que eu tô querendo passar aqui nessa live, que era uma aula que tava fechada, né? Mas eu abri para cá. Vou ler o texto. Pelo que rejeitando, Tiago 1:21, toda imundície, não é só uma parte, toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Se não existe um ato, uma predisposição dentro do meu coração de rejeitar a imundície e o acúmulo de malícia, que a imundície fala do pecado fora, e a malícia, acúmulo de malícia, fala da intenção do coração, do teu coração, fala de pecados internos. Se você não remover esses dois obstáculos, a palavra não consegue operar. Mas também não é só isso. Se o teu coração não estiver disposto a receber com mansidão a palavra, também não vai conseguir operar. Então perceba que se a gente for aqui enumerar, a gente tem 3 fatores importantes para que a palavra consiga operar em você. Primeiro, remova a imundície. Segundo, remova o acúmulo de malícia. Terceiro, condição do teu coração tem que ser de mansidão. Se esses 3 fatores não estiverem em operação dentro de você, vai ser inútil tu ficar ouvindo pregação, o pastor te ensinando, as pessoas te falando a verdade, não vai conseguir operar. A palavra não vai ter espaço para mudar a tua vida. Tá conseguindo entender? É desse jeito. Enquanto a gente não mudar a condição do nosso coração, a palavra não vai conseguir operar em nós.
Depois que você recebe com mansidão, aí a palavra que está em nós, ela começa a frutificar, começa a trazer mudança, começa a trazer transformação. Esse aqui é o principal problema. Pode botar aí, pega aí quem é pastor, quem ensina a palavra, pode pegar aí, pode pesquisar aí na tua igreja, na tua casa, quem for. Esse é o problema. Quando não é pecados externos, é internos. Ou quando não é nenhum desses dois, é a intenção do coração da pessoa. Ela não aceita ser corrigida, não aceita ser confrontada. E aí a gente vai caminhando com pessoas que estão desse jeito e elas não resolvem esses problemas, elas não crescem. Aí eu torno a dizer, tu passa 10, 15 anos dentro de uma igreja, ouvindo pregações, tá cansado de ouvir o pastor pregar, os mesmos ensinos, as mesmas palavras, e tu já sabe até de cor, mas tu não muda. Não tem avanço, não tem transformação, não tem o arrependimento. Por quê? Não quer mudança. Você não quer remover. Não basta você ouvir a palavra, só ficar ouvindo lá. Tem que remover, tire o que está sujo. Abandone. Claro que esse abandono não é da noite pro dia. Mas tem que haver uma condição, uma predisposição, na verdade, dentro de você para fazer isso. Se você não tiver essa predisposição para fazer isso, vai passar anos ouvindo a palavra dele. Estou lhe falando, torno a repetir, estou lhe falando com experiência pastoral. Tem pessoas que começaram comigo quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 31. Tem pessoas que começaram comigo quando eu tinha 18 anos, 16 anos. Ouviram as mesmas pregações, os mesmos ensinos, participaram da mesma igreja, hoje ficaram para trás. Estão do mesmo jeito. Não mudou nada. Não avançou na caminhada, continua lá, parado, no mesmo lugar. Por quê? Por que eu consegui avançar pela graça de Deus e os outros lá não conseguiram? Por causa que eles não removeram a sujeira. Eles ouviram a pregação, mas não removeram do coração deles. Não houve uma transformação do coração dele para que ele recebesse com mansidão. Ele não quis receber com mansidão, porque é uma condição interna para te receber com mansidão. Não quis remover a imundície, não quis remover o acúmulo de maldade. E aí a pessoa não cresce. Tem uma pessoa perguntando aqui no chat qual é o versículo. Tiago 1, 21. Tem outra pergunta, como remover? Aí você vai ter que fazer uma análise. Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se ainda está na fé. Tem que ter um autoexame. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo de acúmulo de malícia. A palavra malícia, a partir dessa explicação eu consigo te explicar. Acúmulo de malícia. O que é a malícia? Malícia fala de uma predisposição do teu coração. Fala de, não é só atitudes externas, mas uma predisposição de dentro do teu coração. É aquela pessoa que tem prazer com o mal, com o pecado. É o prazer no pecado. Por exemplo, tem irmãos, isso aqui é muito, isso acontece muito dentro da igreja. Tem irmãos que têm prazer na fofoca. Gosta de falar mal dos outros. Tá vendo fulano de tal? Aconteceu isso, isso e isso. Aí ele leva pro irmão. Isso é malícia. Não é imundícia, é malícia. Porque tá partindo do coração. Tá entendendo? É uma predisposição do coração dele. É a maldade dentro do coração dele que leva ele lá e falar mal do irmão, fofocar do irmão. Falar mal do seu irmão que aconteceu alguma coisa, aí ele leva. É uma predisposição, se as pessoas não percebem isso. Eu não consigo controlar minha língua, por causa que é uma predisposição do teu coração. O que tu tem que fazer isso? Vamos lá, um caminho bem simples, se arrepender. Arrependimento. Se você está percebendo isso em você, vai lá e se arrependa. Os principais pecados mais praticados dentro da igreja é a fofoca. É falar mal do irmão. É julgar o irmão. Pode crer que é isso aí. Tô lhe dizendo, o Senhor já me chamou muita atenção por causa disso. Às vezes que eu ia pra casa de um irmão, aí tu tá lá na roda e tal, tá conversando, vai lá, tu vai junto, né? Começa a conversar e fala. Aí quando eu chegava em casa, o Espírito Santo me chamava a atenção. Tu falou isso, 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 isso. Não era pra te ter falado. Aí eu sentia o peso. Quem tem experiência com o Espírito Santo, que anda com o Espírito Santo, que tem vídeo de oração, sabe do que eu tô falando. Começa a sentir um peso. Aí me conduz ao arrependimento. Tá dando pra entender?
A irmã perguntou, como é que remove? Arrependimento. Você tem que fazer uma análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame você. Verifique como é que tá aí a sua vida, a sua conduta, a sua condição. Amém, meus irmãos? Já tá com meia hora de live lá, acho que foi quase meia hora no outro. Acho que vai inteirar uma hora já. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter, acho que, muito problema se eu ficar fazendo esse discipulado com... se eu ficar fazendo esse discipulado pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o grupo do discipulado lá, que eu tenho. Vou continuar com o pessoal lá no grupo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live. Aqui no YouTube é muito mais fácil. E aí eu posso abrir para o público. Outras pessoas podem participar. Pera aí, filho, rapidinho. Já vou encerrar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma playlist. Vou deixar salvo esse estudo dentro de uma playlist. E aí eu vou dar essas aulas aqui. Só que eu vou marcar os dias para mim ministrar essas aulas. Para quem caiu de paraquedas, para quem não sabe, eu montei um plano de discipulado. Então o que eu tô fazendo? Tô pegando desde o início. Aí eu vou falar sobre plano de salvação, queda, a cruz de Cristo, arrependimento, justificação pela fé, regeneração, adoção, essas doutrinas básicas dentro do evangelho que a gente tem. Então a minha ideia é fundamentar, porque tem novo convertido que ainda não sabe, então eu vou te dar um fundamento, uma base, né? Uma base para te ir estudando, pegando desde o início. Aí eu aconselho você, pegue um caderno, compre um caderno, né? Mesmo eu sendo um pastor já, eu tenho um caderninho, ó, que eu anoto minhas coisas aqui. Tem estudos que eu faço, tá tudo aqui anotado. Tudo que eu vou lendo, vou anotando. Então pegue um caderno, anote, aí você já vai, né, tendo ali uma base, uma fundamentação para você ir crescendo no conhecimento. Amém? Então essa foi a primeira aula. Hoje, nessa aula, eu não dei o plano de salvação ainda, no caso desde o início, né? Eu só peguei uma aula, um estudo que eu fiz, que eu estava lendo, e o Senhor falou no meu coração e resolvi trazer isso aqui para vocês. Então eu vou abrir aqui pro canal, fica muito mais fácil, porque senão eu vou ter que ficar, né, pegando em outras plataformas. Eu vou fazer aqui. Fica mais fácil, que aí abre para todo mundo, eu jogo lá no grupo, o pessoal assiste onde tiver com a live. Não tem que ficar baixando aplicativo, já tem YouTube, todo mundo tem YouTube no celular, né? E aí assiste. Tá bom? Mas eu vou estar avisando vocês aí.